Ok, vamos mergulhar fundo numa história bem curiosa. A de um profeta que recebeu uma série de instruções, digamos, um pouco esquisitas. Uma ordem que, à primeira vista, parecia não fazer sentido nenhum, mas que escondia uma mensagem poderosíssima. Para começar, nossa análise parte de um verdadeiro quebra-cabeça na vida de Jeremias, um profeta do Antigo Testamento. Imagina só, ele tinha a missão de entregar uma mensagem divina bem no meio de um dos períodos mais caóticos e turbulentos da história do seu povo. E a história começa assim. Deus dá a Jeremias uma série de ordens bem bizarras, todas envolvendo um cinto de linho. E o Jeremias, bom, como um profeta fiel, ele vai lá e faz tudo, direitinho, sem questionar, mesmo que aqueles atos parecessem muito, muito peculiares. É aí que a gente se pergunta, né? Por que alguém receberia a ordem de comprar uma coisa nova, cara, só pra ir lá e enterrar até apodrecer? Essa pergunta é o nosso ponto de partida, o mistério central que vamos desvendar aqui. O que essa ação, que parece não ter lógica nenhuma, queria comunicar? E a resposta para esse mistério está numa forma de comunicação muito poderosa, conhecida como parábola. Aquele ato todo estranho, na verdade, era uma mensagem que não foi feita para ser só ouvida, ela precisava ser vista para ser compreendida. Pensa bem, a parábola é uma ferramenta de ensino fantástica. Ela usa o cotidiano, coisas que todo mundo conhece, para revelar uma mensagem muito mais profunda. A grande sacada é essa: colocar uma verdade espiritual ao lado de uma imagem bem concreta, para que a conexão fique clara, sabe? E é muito importante entender o contexto, tá? Isso não era só uma historinha contada num tempo de paz. Não, era uma mensagem desesperada, entregue numa época de crise nacional extrema. O povo de Jeremias estava ali, à beira do colapso. Os avisos precisavam ser dramáticos. Então aqui está o ponto-chave. Jeremias usou essas parábolas vivas porque só falar já não adiantava mais. As palavras já não eram suficientes para alertar o povo. Então, ele mesmo se tornou a mensagem. E a imagem que ele criou é simplesmente brilhante. O cinto representava o povo, algo feito para ser valioso e íntimo de Deus. Mas, por causa da desobediência, foi levado para o lugar do exílio, a Babilônia, simbolizada pelo rio Eufrates, e lá apodreceu, perdeu todo o seu valor. A mensagem era visual e impossível de ignorar. Para reforçar ainda mais o aviso, Jeremias apresentou outra visão, a de 2 cestos de figos. Uma imagem que parece simples, mas que carregava um significado profundo sobre o destino de toda a nação. Essa parábola distinguia muito bem os dois grupos. De um lado, os figos bons representavam aqueles que seriam disciplinados no exílio, mas que tinham chance de restauração. Do outro, os figos ruins, aqueles que ficaram em Jerusalém, mas que, pela sua rebeldia, estavam tão podres que já não serviam para mais nada, destinados à ruína. E olha só, Jeremias usou pelo menos 7 grandes atos simbólicos como esse durante o seu ministério. 7! Isso mostra o quanto esse método de ensino dramático era absolutamente essencial para a missão dele de tentar alcançar um povo de coração endurecido. Agora, o que Jeremias fez com seu cinto e seus figos não foi algo que ele inventou do nada. Ele estava, na verdade, usando uma das ferramentas mais antigas e poderosas da caixa de ferramentas profética, uma tradição de comunicação divina que tornava o invisível inesquecível. É só a gente lembrar do profeta Natã diante do poderoso rei Davi. Em vez de uma acusação direta, que poderia ser facilmente ignorada, ele conta uma história comovente sobre um homem rico que rouba a única ovelhinha de um homem pobre. O rei fica furioso, exige justiça e é nesse exato momento que Natã vira o espelho para ele e diz: "Esse homem és tu." A verdade, entregue numa história, quebrou as defesas do rei de uma forma que um sermão jamais conseguiria. E essa tradição era riquíssima. Isaías contou a parábola de uma vinha amada, que apesar de todo o cuidado, só produziu uvas azedas, uma imagem dolorosa do povo de Israel. Oséias foi ainda mais longe. O próprio casamento dele com uma mulher infiel se tornou uma parábola viva do amor persistente de Deus. Era uma linguagem universal, que transformava a teologia em teatro. Essa longa tradição de ensinar através de histórias foi aperfeiçoada pelo seu usuário mais famoso de todos, que a tornou a marca registrada de seu ministério. Jesus pegou essa poderosa ferramenta do Antigo Testamento e a tornou a base do seu ministério de ensino. Para ele, as parábolas não eram apenas historinhas, eram como janelas para a realidade divina.
Se a gente for contar, Jesus contou cerca de 40 parábolas que foram registradas, a maioria delas nos evangelhos de Lucas e Mateus. E um fato curioso é que o evangelho de João, embora seja cheio de simbolismo, não contém parábolas nesse mesmo formato de narrativa. As histórias dele cobriam temas essenciais como a graça, a misericórdia, a natureza do reino de Deus. Ele fazia isso usando imagens com as quais todos podiam se relacionar: agricultura, pesca, vida em família. Ele conseguia tornar o celestial em algo terreno. Então, o que será que essa técnica antiga tem que a faz ser tão poderosa até hoje? Porque uma história bem contada tem muito mais impacto do que uma simples lista de regras. É que uma boa história é como um cavalo de Troia. Ela meio que contorna as nossas defesas intelectuais, as nossas objeções e preconceitos e entrega a mensagem dela diretamente lá no fundo, onde ela pode criar raízes. Uma parábola nos convida a participar. Ela não diz, você está errado, mas pergunta, imagine esta situação. E ao nos imaginarmos dentro da história, nós mesmos chegamos à conclusão. Do cinto podre de Jeremias ao bom samaritano de Jesus, o objetivo sempre foi o mesmo, não apenas informar, mas iluminar, desafiar e transformar. São mensagens que não apenas ouvimos, mas vivemos. E aqui fica a reflexão final. Se uma história simples pôde desafiar um rei e definir uma fé, qual é o poder das histórias que nós contamos e ouvimos hoje em dia? Compreender essa ferramenta antiga revela o poder atemporal que as narrativas têm de moldar nosso mundo, nossas crenças e o jeito como entendemos a nós mesmos. As histórias não apenas descrevem a realidade, muitas vezes elas a criam.